Estamos aqui para mais um estudo. Que bom saber que você está nos acompanhando, que você está atento e dedicando um tempo para estudar a Palavra de Deus. Nesta semana, o título que nós vamos explanar: Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. O que significa olhar as pessoas pelos olhos de Jesus? Jesus utilizava outras lentes para observar as pessoas, diferente das lentes que nós utilizamos. Jesus, quando via uma pessoa má, ele via a possibilidade nela de mudar o seu caráter e ser preenchida pela bondade. Jesus, quando via um assassino, ele olhava com os olhos de quem acredita que ele fosse mudar as suas atitudes. E hoje não é diferente. Jesus olha para esse mundo, que é um mundo totalmente corruptível, mas visualiza perspectivas. Jesus deposita confiança em todos os seus filhos, independente do tipo de atitude que eles têm. Gostaria de convidar você a ler o verso que dá largada no nosso estudo, em Mateus capítulo 4, verso 19. E diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Se nós nos colocarmos no cenário no qual se passa essa frase, esse chamado, Jesus se dirige a pescadores. Não podemos nos esquecer de que pescadores, naquela época, era uma profissão muito humilde. Pessoas que não se dedicavam ao estudo formal, que não tinham tantas perspectivas profissionais, se dedicavam à pesca. Ou até mesmo pessoas que já tinham na linhagem da família pais pescadores, avós pescadores, davam continuidade a esta profissão. Contudo, era uma profissão considerada extremamente humilde. Não podemos perder isso de nossa linha de raciocínio. Mas Jesus resolve não escolher pessoas com elevado padrão de conhecimento. Ele resolve chamar esses pescadores. Venham, me acompanhem. Eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. Uma das principais atribuições de Jesus é justamente a questão de conquistar pessoas. Conquistar pessoas através de suas palavras, de sua expressão facial, não apenas através de seus atos miraculosos, mas Jesus cativava as pessoas. Jesus aproximava as pessoas. Ele escolheu um grupo, assim como ele nos escolhe hoje, para levar essa mensagem de salvação para todos aqueles que nos cercam. Então nós observamos aí Jesus observando esses homens, chamando esses pescadores para uma atividade muito especial. Vocês observaram a lente que Jesus olhou, a maneira diferente com que ele visualizou essas pessoas. Ele não olhou para eles apenas como pescadores. Não, vocês são pescadores, vocês são ilimitados. Não. Jesus viu neles pessoas habilitadas, pessoas nas quais ele poderia passar
a responsabilidade de missão. Jesus enxerga cada pessoa como apta a ser salva. Jesus conhece cada detalhe, conhece a personalidade, as falhas, os desvios de comportamento ou conduta de cada pessoa. Mas ele vê com olhos compassivos. E o seu principal desejo, e o nosso desejo também, quando nos defrontamos com pessoas que ainda não conhecem o caminho da salvação através de Jesus, o nosso dever também é olhar com os olhos compassivos, por mais difícil que isso seja. Eu sei que é desafiador em determinados momentos, mas o exemplo de Jesus está aí justamente para mexer conosco. Jesus nunca menosprezou ninguém. Jesus sabia e sabe que cada pessoa é diferente, cada pessoa é valiosa, cada pessoa é exclusiva. Quando falamos em exclusividade, vale a pena a gente se lembrar de que cada um de nós possui um DNA diferente. Mesmo que sejamos parecidos, mesmo que existam gêmeos, os DNAs são diferentes. Isso nos torna exclusivos em relação a qualquer outra pessoa, em relação a qualquer outro ser humano. Um outro tema interessante que nosso estudo coloca, ele aborda um dos milagres que Jesus fez, a cura de um cego. E o título desse momento é O Segundo Toque. A Bíblia nos relata que Jesus utiliza 2 etapas para concluir a sua cura. Será que Jesus precisava realmente utilizar 2 etapas? Se Jesus utilizou 2 etapas é porque existia um propósito em utilizar 2 estágios no andamento daquele milagre. Essa passagem está descrita em Marcos, capítulo 8, entre o verso 22 e o verso 26. Esse cego não foi sozinho, ele foi acompanhado, levado pelos seus amigos, justamente com o propósito de ser curado. Então, Jesus age de uma maneira um pouco diferente e leva para fora da aldeia. Ele utiliza saliva, o cuspe, para molhar os olhos daquele cego. Então, impondo a mão, Jesus pergunta para ele se ele via alguma coisa. E o interessante é que esse cego espontaneamente ele responde. Está lá no verso 24, agora nós vamos ler Marcos 8, 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Com certeza, se ele viu os homens como árvores que andavam, é sinal de que a visão dele não estava bem clara, não estava limpa. Então Jesus utiliza esse primeiro estágio para que ele visualizasse contornos, visualizasse sombras, mas não tivesse uma visão integral das coisas. Então, depois do cego dizer o que ele estava vendo, da forma que ele estava vendo, Jesus parte para a segunda etapa desse milagre. E na segunda etapa, Jesus coloca as mãos sobre os olhos desse cego, faz esse cego olhar para cima e ele fica restaurado e vê a todos claramente. Leia comigo o verso 25 que faz a narrativa textual.
Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Olha só que interessante. No primeiro estágio, ele não vê de forma clara, mas no segundo estágio, quando Jesus o toca novamente, observe a direção em que seus olhos são colocados. Não é para baixo, não é para os lados, é para cima. Jesus coloca as mãos e dirige seus olhos para cima. E é justamente quando olhamos para cima, quando olhamos para o alto, quando olhamos para Deus, é que as coisas ficam claras. Que a nossa visão se torna ampliada, que nós passamos a ter visão clara dos fatos. E o que o cego responde? Agora ele via claramente. Quando olhamos para o céu, quando olhamos para Deus, a nossa visão fica clara. Claro que isso é uma analogia simbólica. Esse é o único milagre relatado na Bíblia em que nós vemos Jesus agindo em duas etapas. Com certeza existe um propósito para que tenha tido esse desfecho. Agora nós vamos falar de uma lição de aceitação. Jesus faz questão de ensinar aos seus discípulos e deseja nos ensinar também nos dias atuais que devemos utilizar alguns atributos diferentes, deixar de lado o preconceito e aceitarmos. O pedido é simplesmente aceite. Utilizar os olhos do céu, não os olhos humanos. E a narrativa que nós temos aqui é a narrativa conhecida da mulher samaritana. Apenas destacando que Jesus sai da Judéia e deseja ir até a Galiléia. Jesus sai da Judéia para ir à Galiléia. Contudo, no meio do caminho, existia a região de Samaria. É como se nós saíssemos do Rio Grande do Sul e desejássemos ir ao Paraná. Necessariamente, nós temos que cruzar pelo estado de Santa Catarina. E a posição na qual se encontrava Samaria era justamente essa, ficava no meio do trajeto. E Jesus saiu com seus discípulos e resolve beber água para saciar a sede, justamente em qual território? No território de Samaria. Lembrando sempre que o povo samaritano era mal visto pelos judeus em função de algumas práticas idólatras. Eles faziam uma mescla da adoração ao Deus verdadeiro com a adoração a falsos deuses. E, é claro, isso gerava um preconceito muito, muito grande dos judeus para com os samaritanos. E o que vocês acham que os discípulos pensaram quando observaram Jesus conversando com essa mulher? Será que eles usaram os olhos da aceitação ou da rejeição? Com certeza eles utilizaram os olhos da rejeição. Dentro da história que nós estamos vendo, Jesus tem uma conversa com essa mulher, ele aborda ela e nós vamos ver alguns pontos dessa passagem que está lá em João, capítulo 4. Lá no verso 7, João, capítulo 4, verso 7, a gente tem assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Quem é que teve a iniciativa? Jesus. Jesus pede para ela água. Interessante que
Jesus inicia a sua abordagem com uma determinada intenção. E a intenção talvez fosse realmente essa, de esperar dela uma reação no sentido de perguntar para ele: eu sou samaritano e tu, como judeu, pede água para mim? Os nossos povos não são amigos e tu demonstra interesse em conversar comigo, em pedir água para mim? Eu não sou digna. É como se ela dissesse assim, traduzindo na nossa linguagem. No verso 10, acompanhe comigo agora o verso 10 dessa passagem, João capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus precisava de água para saciar a sede, mas aquela mulher necessitava também de água viva. Quem é a fonte legítima de água que realmente sacia as nossas necessidades? Qual era a água que jorrava no deserto quando o povo estava naquela travessia de 40 anos? A água provinda de Deus. Jesus era a fonte de água. Jesus saciava a sede. E Jesus aqui se apresenta como a verdadeira fonte de água. Água viva, ou seja, aquela que continua com o seu efeito por muito tempo. Lembrando sempre que Jesus, em termos de salvação, ele é a fonte de água viva eterna. É através de Jesus que nós obtemos a eternidade. É através do sacrifício de Jesus que ele nos concede vida. Depois, ao longo da narrativa, nós temos a exposição de que Jesus conhecia toda a vida daquela mulher. Ele conhecia os seus relacionamentos e o que trafegava na mente dela. E quando Jesus se manifesta pelas suas palavras, pelo conhecimento, Jesus poderia olhar para ela com os olhos do preconceito, tendo em vista que ela teve vários relacionamentos. Jesus poderia olhar com os olhos de rejeição, mas não. Jesus olhou com os olhos de aceitação. E quando ela observa que Jesus é diferente, que Jesus é um profeta acima da média, que Jesus demonstra todas as prerrogativas de um ser divino, ela não se contém. E diante da apresentação da Bíblia, essa mulher fica eufórica e sai às pressas para divulgar para aqueles que ela conhecia com quem ela havia falado e qual tinha sido a manifestação de Jesus em sua vida. Nesta semana nós teremos uma convidada especial que aceitou participar e nos explanar um determinado tema. Esta convidada é a Vera Leopoldo. Ela vai nos demonstrar o que significa o título Comece Onde Você Está. É um ponto de partida. Temos que começar. Começar da onde? De onde nós estamos. Vera, que Deus possa te utilizar na explicação desse assunto. Tudo com você agora. Oi, gente querida. Que prazer é estudar a lição um pouquinho com vocês. Apesar de a gente não estar pessoalmente, nós temos essa oportunidade.
E cabeu a mim estudar com vocês terça-feira. Nós sabemos que o estudo dessa nossa semana é olhando as pessoas com os olhos de Jesus. É uma tarefa difícil, né? Porque Jesus é uma pessoa mais meiga, pura que houve neste mundo. Nossa lição de hoje é: comece onde você está. E onde nós estamos? Dentro de casa, numa pandemia. Mas mesmo assim, nós temos o conselho da palavra de Deus. Que é onde é que nós devemos começar? Na nossa própria família, na nossa própria casa. E hoje eu ouvi do irmão uma coisa muito maravilhosa do Leandro Quadros. Ele disse: feito é melhor do que perfeito. Então nós devemos fazer o que está em nosso alcance e não esperar a perfeição. E a nossa lição nos diz que lá em Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder. Primeiro você vai receber poder, vai descer sobre vós o Espírito Santo e você vai ter o poder de falar. Cada um de nós podemos receber esse poder, mesmo para falar pelo telefone, pelo WhatsApp, com a nossa família, com os nossos amigos. Uma coisa também aprendi na minha vida, que testemunhar, irmãos, é muito importante, mas testemunhar na nossa vida, com o nosso viver. E indo mais um pouquinho além, aqui nós temos uma história muito maravilhosa, que é de João 1:40, 41, né? Os discípulos de João Batista souberam de Jesus porque o próprio João disse, né? Eis o Cordeiro de Deus. E eles quiseram seguir Jesus. Quem estava lá? André. Quem André chamou primeiro? O seu irmão Pedro. Linda história, né? Por onde começamos? Com os nossos próprios irmãos. E depois, mais além, tem Filipe. Filipe era amigo de Pedro. E Pedro contou a Filipe: Filipe, conheci hoje Jesus, o Messias, aquele que Moisés falava, os profetas. Daí Jesus, vendo Filipe, chamou. E Filipe chamou seu amigo, Natanael. Então, queridos irmãos, o nosso tempo é pouco tempo, porque nós estamos estudando só terça-feira, mas gostaria de compartilhar com vocês essa nossa boa oportunidade de falar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vivemos, vivenciamos na nossa vida, o que Jesus fez por nós, o que Ele está fazendo. Como é bom a sua paz, o seu conforto. Mesmo que as pessoas acham que Deus está longe, mas nós sabemos que Deus está bem próximo de nós. Vamos partilhar o que temos vivido, vivenciando. Porque Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, não ouviram, mas creem em mim. Essa é uma maravilhosa bênção de Deus. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, irmãos, nós não ouvimos, mas nós sentimos no nosso coração, nós vivenciamos o poder de Jesus na nossa vida. Que vocês possam ter um bom estudo de lição. E eu queria deixar com vocês essa pergunta aqui do final, que é bem pessoal. Por que parece ser tão difícil levar nossos familiares a Cristo? Cada um tem a sua resposta. Você já conseguiu compartilhar Jesus com membros da família ou com amigos? Sim, irmãos, o melhor é com os amigos, né? Porque com os inimigos não dá. Mas com amigos nós temos essa abertura de falar de Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos compartilhar esse amor de Jesus por nós, começando aqui, na nossa família, na nossa casa, com nossos amigos. Que
Que Deus esteja com vocês. E foi um prazer estar com vocês. Amém. Muito obrigado pela explicação. Muito obrigado por ter nos auxiliado neste tema tão importante. E com certeza nós vamos precisar do teu auxílio nos próximos estudos. É chegado o momento de passarmos a palavra agora para o nosso professor, o Jorge. O Jorge vai nos acompanhar em 2 tópicos. O primeiro deles, lidar com pessoas difíceis. Esse tema aí chama realmente a atenção, né? Que desafio quando nós lidamos com pessoas que colocam barreiras, que não são flexíveis. Então nós vamos ter algumas dicas aí de como lidar com pessoas difíceis. Um outro tema fala de oportunidades, percebendo oportunidades providenciais. Como é que está a percepção para captar essas oportunidades? Como é que está o nosso faro para perceber essas oportunidades? Então, esses 2 temas, o Jorge, a partir desse momento, vai nos explanar. Jorge, mais uma vez, seja bem-vindo. Tudo com você agora. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que privilégio podermos juntos estudarmos a Palavra de Deus. O foco principal me chamou a atenção porque o título é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Que maravilha, que privilégio nós temos de podermos olhar as pessoas como Jesus olhava. E a lição de quarta-feira fala lidando com pessoas difíceis. E nessas 3 passagens aqui de Mateus 4, Marcos 12, Lucas 23, são pessoas que para nós talvez não tivessem quase nenhuma importância na vida daquelas pessoas, mas Jesus via de forma diferente. Quando Jesus convida Pedro e André para segui-lo, ele não viu apenas pescadores iletrados, ele viu alguém que poderia pregar o evangelho com muito poder. E Pedro e André foram poderosos pregadores da palavra de Deus. Também Jesus viu aquele escriba que ali se aproximou dele para perguntar qual era o maior mandamento. Jesus explicou a ele que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele demonstrou interesse na palavra de Deus. E se fôssemos nós, a gente ia dizer, mas um escriba que gostam de estar na primeira fila dos banquetes, na primeira fila no templo, gostam de ser cumprimentados, eram orgulhosos, eram soberbos, mas Jesus via nele um potencial candidato ao céu. Assim como Jesus viu o ladrão da cruz. O que o ladrão da cruz poderia nos passar? Quem pregaria para o ladrão da cruz? Talvez a gente diga, esse é um criminoso, tem que pagar pelos seus pecados, pagar pelos seus erros, tem que ser condenado e morto. Porém, Jesus via naquele homem um candidato ao céu. E ao dizer a ele, quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus, eu te digo hoje que quando entrar no meu reino, tu estarás comigo. Que maravilha! Será que nós estamos olhando para as pessoas com o olhar de Cristo? Será que estamos valorizando as pessoas, vendo as pessoas como sérios candidatos ao céu? A lição diz assim, ore pedindo que Deus lhe dê segundo toque e abra os seus olhos para oportunidades espirituais que Ele coloca em seu caminho a fim de compartilhar a sua fé. Quinta-feira, percebendo oportunidades providenciais. Nunca podemos negligenciar oportunidades providenciais na nossa vida. E aqui diz que um anjo guiou Filipe, aquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitiram ao Espírito Santo santificar sua língua e educar e enobrecer seu coração. Aquele anjo, ele diz, Filipe, vai, prega aquele eunuco que está viajando para a Etiópia. Aquele eunuco tinha vindo vinha comemorar as festas aqui em Jerusalém e agora estava voltando para a Etiópia. Ele era um ministro da rainha
da Etiópia, era o ministro da economia, né? Era um homem rico, era o homem que cuidava do tesouro da rainha, e ele estava ali viajando e lendo Isaías, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Então o anjo aproxima Filipe e Filipe pergunta a ele: entende o que você lê? E ele diz, aqui em Atos 8, não, como poderia entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe para subir na sua condução, e eles estudaram não só Isaías, estudaram mais assuntos da Bíblia, estudaram sobre Jesus. Filipe aproveitou para falar sobre Jesus, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. E quando ele viu a água, aquele eunuco, ele disse: o que me impede de eu ser batizado? Que maravilha, né? Aquele homem tinha sido dirigido pelo Espírito Santo, tinha sido convertido pelo Espírito Santo e tinha aproveitado a oportunidade para se batizar. Se nós olhássemos para aquele homem, a gente poderia pensar, mas esse homem era um homem rico, poderoso, né? Quem sabe cheio de saúde, não precisava de nada, mas ele precisava. Aqui diz que ele procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. Foi a direção do anjo, foi a disposição de Filipe de ir e de pregar que levaram aquele homem ao conhecimento de Cristo. Eu não sei o que aconteceu com esse homem etíope, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia, mas a Bíblia não relata, mas nós podemos entender que ele foi uma bênção na vida de muitas pessoas por sua influência, pelo seu poder que ele tinha naquele reino. Assim, Deus abre portas nas cidades, províncias, países e, acima de tudo, no coração das pessoas, para que a gente possa levar essa mensagem a todas as pessoas. Não perca essas oportunidades que Deus dá a nós, e dá a mim, e dá a você. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que o que Cristo quer da nossa vida é usarmos como sendo instrumentos para levar a salvação a outras pessoas. Que Deus o abençoe. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Agradecemos a participação do Jorge, mais uma vez muito claro em colocar e demonstrar esses dois temas. Com certeza foi de grande valia. Até a próxima semana. Fazendo agora a conclusão do nosso estudo, Jesus, lá em Mateus capítulo 9, verso 37, ele é bem claro em afirmar que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E realmente, né, são poucas pessoas que se dispõem a falar de Deus, que têm a iniciativa de apresentar a Deus e que conseguem mudar a sua percepção diante de determinadas situações, enxergar com uma visão do céu. Isso é algo difícil, realmente não é fácil, mas para superar as dificuldades, nada melhor do que a prática e o exercício. Quem nos treina é o próprio Jesus. Gostaria de compartilhar com você, fazendo o encerramento, a abordagem de uma síntese do nosso estudo. Vamos mencionar 5 aspectos que nos auxiliam a olhar para as pessoas com os olhos de quem? Para olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Então são 5 pontos que ajudam bastante a desenvolvermos outro olhar diante da adversidade, outro olhar diante de determinadas pessoas. Preste atenção, primeiro ponto. Se dirigir às outras pessoas. Não há outra maneira de apresentar Jesus do que
se dirigir às outras pessoas. Segundo ponto, aceitando a todos. É claro que nós temos as nossas preferências, nós temos os nossos fundamentos, nós temos os nossos valores. Mas Jesus aceitou a todos. Jesus se dirigiu aos outros, fora de sua esfera normal. Por que nós não aceitaríamos a todos? É um desafio. Terceiro ponto, fazendo amigos. Nada melhor do que buscar uma aproximação, do que valorizar a amizade, mesmo diante de pessoas improváveis. Quarto ponto, dando um trato especial. A questão do relacionamento, do tratamento. Às vezes um sorriso, um olhar positivo fazem com que esse trato não fique apenas um tratamento comum, mas sim um tratamento diferenciado, e isso cativa as pessoas. Quinto e último ponto, aproveitando as oportunidades. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Nós somos limitados em dar chances para as pessoas, mas quando somos capacitados pelo Criador, Ele nos dá a possibilidade de aproveitarmos essas oportunidades. Então, cada oportunidade que você tiver de passar adiante quem é Jesus, o seu caráter, o seu plano e o que significava o olhar de Jesus. Se você conseguir entender o que era esse olhar e utilizar um pouquinho desse olhar, você vai conseguir obter muito sucesso em apresentar o plano da salvação para as outras pessoas. Pense nisso com muito carinho. Que Deus te abençoe. Tudo de bom para você. Querido amado Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção durante a semana. Queremos também, Senhor, Te agradecer pelo estudo dessa lição. Que possamos, de fato, Senhor, colocar em prática em nossa vida diária o Teu cuidado, o Teu amor para com o nosso próximo. E que sejamos usados como instrumento, Senhor, para levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem. Nos use, nos capacite a agilizar a Sua volta, Senhor. Esse é o nosso pedido e agradecimento, no santo e sagrado nome de Jesus. Amém.